Fala, meu querido, você tá bom ou não? É o seguinte, nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre usinas de 75. É o fim das usinas de 75? Eu vou falar pra você o que é uma usina de locação, como você pode ganhar dinheiro com uma usina de locação, o que são usinas de locação de 75, usinas de microgeração, quais as vantagens e desvantagens dessas usinas de 75. Vou fazer com você dois exemplos práticos, simulação de viabilidade, em duas cidades bem distantes, uma em São Paulo e uma no Pará. E vou te falar no final se acabou ou não a era das usinas de 75, beleza? Então, bora lá pro conteúdo. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o seguinte. Existem basicamente duas formas de você ganhar dinheiro no sistema de compensação de energia. O que é o sistema de compensação? É o sistema onde quem instala placas de energia solar participa. É proibida a venda de energia em qualquer modelo de negócio. Então, o que é permitido? Você injetar energia na rede, compensar algum consumo e ganhar um desconto na conta, na fatura, a partir dessa compensação. É assim que você ganha dinheiro. O modelo turnkey é o cara que instala um sistema para compensar o consumo próprio. Ele tem uma casa, uma indústria, um comércio que tem consumo, ele instala placas para compensar esse consumo e ele recebe um desconto na fatura dele. No modelo de locação, o investidor, ele não tem consumo para compensar. Ele constrói uma usina, ele aluga essa usina para alguém que tenha consumo. Essa pessoa que tem o consumo, que alugou a usina, ela vai receber o benefício da geração e ela vai pagar o aluguel para o dono da usina. Então, assim, todo mundo ganha dinheiro. A distribuidora ganha um pouco de dinheiro, o investidor ganha um pouco de dinheiro e o consumidor ganha um pouco de dinheiro. Quanto que é esse aluguel? Obviamente, esse aluguel tem que ser menor do que o benefício que ele vai receber pela geração. Por exemplo, o cara recebe, ele vai lá, aluga, recebe R$1.000 de economia na conta, esse aluguel tem que ser menos de R$1.000. Se o investidor, o dono da usina, prometer 10% de economia para ele recebe 1.000 de economia, paga 900 de aluguel, por exemplo. Se ele prometer 20% de economia, o cara recebe 1.000 de economia e paga 800 de aluguel. É assim que funciona. Basicamente, essa é a diferença entre o modelo turnkey e o modelo de locação. Nesse vídeo aqui a gente vai focar em usina de locação. Quais que são os tipos de usina que existem? Existem basicamente dois tipos de usinas, de microgeração e as de mini geração. Qual que é a principal diferença entre elas? É a tensão de atendimento. Microgeração é atendida em baixa tensão, mini geração é atendida em média tensão. E qual que é a limitação? Microgeração vai até 75 kW, mini geração acima de 75 kW, no máximo até 3 MB para geração solar. Então a gente vai focar nesse vídeo aqui em usinas de locação de microgeração, usinas de até 75 kW. Kilowatt de inversor, não quilowatt pico, beleza? Quais são as vantagens de você instalar uma usina de até 75, ao invés de instalar uma mini geração? Quando a usina é atendida em média tensão, ela precisa ter um posto de transformação com proteção especial, com transformador. Isso aí custa caro. Além disso, ela tem que pagar demanda. Então, o CAPEX, que é a implementação, quanto você gasta para colocar para funcionar o negócio, é mais alto em usinas de mini geração. E o OPEX, que é quanto você gasta para manter a usina em funcionamento, também é mais alto. O CAPEX porque precisa do posto de transformação e o OPEX porque tem que pagar demanda. Só que tem um pequeno detalhe. As usinas de microgeração agora tem que pagar a TUS de G. E a TUS de G é uma coisa que não precisava pagar antes e que tem a ver com o OPEX, que a gente também vai falar nesse vídeo mais pra frente. Espera só, aguenta só um pouquinho aí. Como que a gente sabe se vale a pena investir em uma usina de locação ou não? Na verdade, qualquer tipo, turnkey ou modelo de locação, tem que fazer um estudo de viabilidade. Estudo de viabilidade, gente, pelo amor de Deus. Não é você, quanto vai gerar minha usina? 12.000 kWh. Quanto que é a tarifa? É R$1. 12.000 vezes 1, R$12.000 é o que eu vou gerar de benefício. Eu vou cobrar 10.000 de aluguel. Pelo amor de Deus, não é assim que faz a conta. O estudo de viabilidade é um negócio complexo, que precisa de atenção, precisa de um profissional capacitado para fazer isso daí. Beleza? Só para você ter uma ideia, essa é a lista de coisas, essa é a lista de variáveis que precisam ser levadas em conta na hora de fazer um estudo de viabilidade, de qualquer usina que seja. Seja uma usina de 10 placas, seja uma usina de 10.000 placas, beleza? Nem sei se pode usina de 10.000 placas, acho que passa dos 3 MB. Mas enfim, nesse vídeo aqui a gente vai focar no cenário pós-2028, nos cenários pós-2028
e na demanda de injeção, na TUS de G. O que é a TUS de G? Se você ainda não sabe o que é a TUS de G, depois você vai ver. Tem um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card explicando a parte técnica do que é a TUS de G. Para esse vídeo aqui você não precisa saber disso, depois você vai ver, beleza? O que você precisa saber aqui é: TUS de G é a remuneração pelo uso da rede. Você instala uma usina, para aquela usina te dar dinheiro, você precisa da rede elétrica da distribuidora. Você precisa injetar energia na rede, essa rede vai levar essa energia virtualmente até o seu consumidor, até o cara que está alugando sua usina. Então, sem a rede, seu modelo de negócio simplesmente não funciona. Então, nada mais justo que você remunere a distribuidora pelo uso da rede. É isso que é a TUS de G. A TUS de G melhora ou piora a viabilidade? Na média tensão, ela melhora a viabilidade. Por quê? Porque na média tensão, você já, antes da Lei 14.300, você precisava pagar demanda de carga. Hoje, a TUS de G, ela substitui um pedaço da demanda de carga. Então, se você pagava 200 de demanda de carga, hoje você paga, por exemplo, 50 de carga, 150 de TUS de G. E a TUS de G é mais barata. Então, na média tensão, sempre vai melhorar a viabilidade do investimento. Se estava contratado certo e você continuou contratando certo, sempre vai melhorar. Claro que se você contrata errado, você contrata demanda a mais que você não está usando, isso que eu estou falando pode ser que não vale. Mas se você estiver contratando certo, sempre vai melhorar. Na baixa tensão não é bem assim que acontece. Por quê? Na baixa tensão, lembra que eu falei que não precisava pagar demanda? Você só paga o custo de disponibilidade, lembra? 30 kWh para monofásico, 50 kWh para bifásico, 100 kWh para trifásico. Só que agora, depois da Lei 14.300, todo mundo que for consumidor grupo B e que tiver uma geração, tiver uma GD ali instalada, está sujeito à cobrança de TUS de G. Beleza? Então, na baixa tensão, piora a viabilidade. E detalhe, a TUS de G não é só para novos entrantes, não é só para quem entrou depois da lei. A TUS de G é para todo mundo, inclusive para quem tem direito adquirido. Como que é cobrada essa TUS de G na baixa tensão? Até agora a gente já entendeu que usinas de até 75 são atendidas em baixa tensão, não precisam pagar demanda, mas precisam pagar pelo uso da rede, que agora é a TUS de G. Né? Paga o fio B, paga o custo de disponibilidade, se aplicável, e agora paga a TUS de G, dependendo de como for a situação. Quando que é essa situação? Depende, não é sempre que paga, mas quando é que paga? Quando a demanda de injeção for maior que a demanda de carga. E aí você vai pagar pela diferença. Por exemplo, a demanda de carga é 30 e a sua usina é de 75, você vai pagar 75 menos 30 vezes o valor da TUS de G. Só que o que acontece? Em usinas de locação, a carga geralmente é zero, não tem carga, é só usina. Então, uma usina de 75, geralmente, na grande maioria das vezes, você está sujeito ao pagamento de 75, que é a potência do inversor, vezes a tarifa TUS de G. Você está sempre sujeito ao pagamento em cima de tudo. Você não tem carga ali para dar uma diminuída nessa cobrança. Se você tivesse uma carga de 75 numa usina de 75, você pagaria zero de TUS de G. Mas como a usina de locação geralmente não tem carga, geralmente é 75 que você está sujeito à cobrança. Agora eu vou mostrar para você dois exemplos práticos. Um em Caraguatatuba e outro em Belém. Por que Caraguatatuba e Belém? Não sei. Peguei aqui dois lugares distantes no Brasil para você ter uma ideia, tá? Todas as variáveis vão ser fixas, de tudo isso aqui que eu te mostrei, de tudo isso aqui vai ser tudo fixo. A única coisa que vai mudar é a TUS de G, tá? Lógico, a tarifa base não tem como, isso aqui muda de distribuidora para distribuidora, mas o resto vai ser tudo igual. E a gente vai variar o cenário pós-2028 para a gente ver o que a gente tem de resultado. A ferramenta que eu vou usar para fazer as simulações é o Proposol. Só para você saber, beleza? Então, vamos lá para a simulação. Primeiro a gente vai fazer a usina de 75 em Caraguatatuba. Ó, a ferramenta que eu vou usar é o Proposol, tá? Eu já fiz aqui as contas. Vai ser uma usina de 200 módulos de 560, tá? O que dá 112 kWp. O inversor de 75, vamos considerar primeiro que ele vai pagar TUS de G. Um detalhe que eu não falei é, existem dois tipos de TUS de G para baixa tensão, tipo 1 e tipo 2. Vamos considerar a tipo 2, que é a mais cara. Sempre a tipo 2 é mais cara que a tipo 1. Não vê o caso agora quando que é tipo 1, quando que é tipo 2. Depois vai ter outro vídeo no canal falando sobre isso, mas vamos considerar o pior cenário que é a tipo 2. Daquela lista de variáveis que eu falei que precisa considerar no estudo de viabilidade, eu vou considerar o seguinte. Primeiro o otimista, tá?
Cenário otimista, bandeira verde, 20% de economia para cotista, 0 para gestora, 6% de imposto. Preço 300 mil, sem custo de obra na rede, sem aquisição da área, vamos supor que o lote seja dele já. 10% de retrofit dos inversores, o que é isso? Quando for trocar os inversores, ele vai gastar 10% desse valor aqui para fazer essa troca, ou seja, 30 mil. Não precisa alugar o terreno, não precisa pagar IPTU, 1% de seguro, 1% do quê? Dos 300 mil. Isso aqui custo anual, beleza? Operação e manutenção também 1% desse valor. E sem custo administrativo. Vamos pôr aqui, vai, R$200 de custo administrativo, considerando que tem contador e advogado, tá? Quanto que vai dar? Aliás, primeiro vamos fazer sem TUS de G. Vamos considerar que ele não vai pagar TUS de G. Quanto que vai dar a viabilidade dessa usina aqui? Se ele pagar à vista, 21% de TIR, 180 mil de VPL, um bom investimento. Eu investiria. No cenário otimista isso, tá? Cenário otimista considerando bandeira verde como bandeira média. Isso aqui são os retornos caso ele resolvesse financiar. Pagar em um financiamento de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e assim por diante, até 10 anos. Vamos agora ver como é que fica se ele tiver que pagar TUS de G. Vamos colocar aqui, 75 de TUS de G. Dá uma olhada. A TIR já diminuiu para 18, o VPL caiu para 92. Aqui já tem, se ele financiar em 9 ou 10 anos, o investimento não tem retorno. Não é que o retorno é baixo. Não tem retorno. O VPL é negativo. Vamos tentar melhorar isso aqui. Vamos colocar uma bandeira amarela como média. Ao longo dos 25 anos, você concorda que não vai ser bandeira verde a média? Vai ter mês que vai ser amarela, vermelha 2. Então, uma média, vamos considerar a bandeira amarela. Isso aqui melhora o investimento um pouco, tá? Se a gente colocar as titularidades, a titularidade da usina, dos beneficiários, no mesmo nome, também dá uma melhorada. Vamos ver como é que fica a viabilidade aqui. Isso aqui é pagando? Pagando TUS de G. Se tiver que pagar TUS de G, já subiu para 22 a TIR. À vista, tá? Se financiar, a TIR fica mais atrativa. Por quê? Porque a TIR é em cima do fluxo de caixa. E o fluxo de caixa do investimento financiado é melhor. Porque você paga as prestações com a economia que você vai tendo. Conforme você vai economizando, você tira menos dinheiro do seu bolso e tira um dinheiro da economia. Tanto que, vamos pegar, por exemplo, aqui, se a gente financiar em 5 anos, 60 vezes. Você vai pagar 497 mil no total, antes era 300, foi para 497 por causa dos juros. Só que desses 497 você só vai desembolsar 141 mil. O resto você vai pagar com a própria economia do sistema. Conforme vai economizando, você vai pagando. Então, por isso que a TIR fica mais atrativa. Todos os outros indicadores ficam piores, mas a TIR fica mais atrativa. Beleza? Eu não vou entrar em detalhe o que é cada indicador financeiro aqui. Vai ter quando estiver pronto, no momento que eu gravo não tem, quando estiver pronto eu vou pôr um videozinho aqui no card para você ver também o que é cada indicador financeiro. Mas é isso. Vamos ver aqui se a gente não precisar pagar TUS de G. Se não precisar pagar TUS de G, a viabilidade de uma usina em Caraguatatuba é 25% de TIR. Um excelente investimento, tá? Um excelente investimento. Isso considerando o cenário otimista. Se a gente jogar para o pessimista, vamos ver o que acontece. Isso aqui é apocalipse zumbi da energia solar, tá? Se a gente jogar para o pessimista, todos ainda param em pé. Até um financiamento de 9 anos ainda para em pé. Isso aqui, por que eu uso esse pessimista? Para ver se para em pé. O que isso significa? Aconteceu a pior coisa do mundo, você não perde dinheiro. Se na pior coisa do mundo você estiver perdendo dinheiro, se fosse vermelho até aqui, por exemplo, eu não recomendaria o investimento, tá? Se a gente pôr pagamento de TUS de G no cenário pessimista, sem colocar as faturas na mesma titularidade, vamos ver como é que fica. Já mudou totalmente o cenário. Isso aqui as faturas não estão na mesma titularidade, vai ter que pagar 75 de TUS de G e no cenário pessimista. O que é o cenário pessimista? Só para você ver. Esses daqui são os cenários. Otimista não compensa FIU A e FIU B. Moderado, FIU A e FIU B encargos da TUSD. E pessimista vai compensar só a TE. O cenário otimista aqui já é mais conservador do que a maioria das plataformas e dos analistas que vão falar por ele. Porque como é que é hoje? É gradativo. Hoje está cobrando gradativamente a FIU B. 15% da FIU B em 23, 30% da FIU B em 24, 45% da FIU B em 25. Por aí vai. Até 2028, 90% da FIU B. 2029... tem gente que fala que vai ser 90% da FIU B o resto da vida. Eu tô falando que vai ser 100% da FIU B, mais 100% da FIU A. No cenário otimista. Tá?
Então, assim, isso aqui é uma análise conservadora. Isso aqui é uma análise bem feita que dá para garantir que você vai tirar dinheiro. Só que no pessimista, Caraguatatuba, pessimista, pagando 75 de TUSG, não dá. Então, eu não recomendaria que você construísse uma usina em Caraguatatuba de 75. Você corre um grande risco. Não um grande risco, é difícil acontecer o cenário pessimista, tá? Bem difícil, inclusive. Só que você está correndo risco, tá? Se você quiser investir, investe. Investe. Vamos colocar no moderado aqui para ver. No moderado, até 5 anos de financiamento, o negócio fecha. Mas, ó, no à vista, 16% de TIR. Não sei. Tá? Vou te mostrar como é que fica em Belém do Pará. Isso aqui, exatamente a mesma usina em Belém do Pará. Se você não precisar pagar TUSG, no cenário otimista, vamos ver como é que fica a viabilidade. Ó, excelente viabilidade, 31% de TIR no à vista, 3 anos de payback. Agora vamos considerar que você vai precisar pagar TUSG, ainda no cenário otimista. Só com o fato de você ter que pagar TUSG em cima dos 75. TUSG em Belém é caro. Dá uma olhada na análise como é que fica. Péssimo, 15% de TIR no à vista. Colocar 300 mil à vista para ter 15% de TIR, eu não investiria. Isso no cenário otimista. Se a gente colocar o cenário pessimista, vai ficar tudo vermelho. O sistema até demora para calcular. Dá uma olhada, não fecha a conta de jeito nenhum. Agora que a gente já viu os exemplos práticos, vamos voltar aqui para uns detalhes do conteúdo. A cobrança de TUSG, ela é prevista para todo mundo, tá? Inclusive quem é GD1. Porém, ela não é certeza que vai acontecer. Ela é obrigatória caso tenha um medidor, mas só vai acontecer se tiver medidor. O que isso quer dizer? Os consumidores de baixa tensão, geralmente o medidor desses consumidores não mede demanda. Se o medidor não for capaz de medir demanda, essa cobrança não vai chegar. Só que tem um porém. Existe uma chance muito pequena da distribuidora vir trocar o medidor da sua casa, por exemplo, se você tem um sisteminha ali de 4, 5 kWp. Agora, se você tem uma usina de 75 sem carga, tem uma grande chance da distribuidora ir lá e trocar. E detalhe, ela pode trocar quando ela quiser. A única restrição é ela precisa te avisar com 2 meses de antecedência que vai trocar. Então, não instale uma usina de locação sem considerar a possibilidade de cobrança de TUSG. É muito provável que essa cobrança venha acontecer com você se você instalar a usina. Respondendo então as perguntas do começo do vídeo. É o fim das usinas de 75? De forma geral, não. Mas em alguns locais, sim. Em alguns locais, sim. Esquece usina de locação de 75, usina de baixa tensão. A TUSG é tão alta que não tem como dar viabilidade nesse tipo de usina. Belém do Pará é um desses exemplos. A gente precisa considerar aqui duas variáveis principais. Uma é considerar se vai ser cobrada a TUSG ou não. E isso está atrelado ao fato de trocar o medidor ou não. Você vai colocar 300 mil, 400 mil, contando com a sorte de a distribuidora não trocar o medidor? Eu não faria isso. Com o meu dinheiro eu não faria isso. Considera a cobrança com TUSG, sem TUSG. Sem TUSG, a maioria das vezes dá certo. Com TUSG, já cai bastante a viabilidade. Aí você vai ver, com TUSG tem cenário otimista, mais ou menos, e pessimista. Faz ali com TUSG no cenário pessimista, só para ver o que acontece no apocalipse zumbi da energia solar, que é muito difícil de acontecer o pessimista. Muito difícil. Mas, se acontecer, você não vai perder o dinheiro. Você pelo menos sai no 0 a 0. Pelo menos é o jeito que eu gosto de fazer, tá? Em alguns locais, só de você considerar a cobrança de TUSG, a viabilidade já acabou. Em outros locais, você precisa considerar a TUSG, e aí você muda ali para um cenário um pouquinho menos otimista, também já era. Então, tem lugar que acabou o usina de 75. Coloca a TUSG no cenário mais otimista possível, já não dá mais viabilidade. Em outros cenários, você pode cobrar TUSG e pode colocar um cenário pessimista que a conta ainda fecha. Então, a pior resposta de todas, depende. Usina de 75, você tem que fazer o estudo de viabilidade local a local. Se você estiver precisando de um estudo desse, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo. Tá? Você manda, entre em contato comigo que eu faço esse tipo de estudo. E se você trabalha com energia solar, quer conhecer essa ferramenta que eu estou usando, quer fazer um teste gratuito, também vou deixar o link aqui embaixo para você fazer esse teste. Deixa o seu curtir, deixa o seu comentário. Não gostou de alguma coisa, deixa aí crítica, agradecimento, o que você quiser. E não esquece de curtir, não esquece de mandar para o seu amigo e até
Até mais, velho.